As boas dádivas em Deus. Mais um devocional para abençoar a nossa vida, nosso dia, nossos caminhos, através da santa e bendita palavra de Deus. Provérbios, capítulo de número 13. O versículo 20 nos ensina assim: O que anda com sábios ficará mais sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Que versículo com uma profundidade tremenda para as nossas vidas. Então, eu já começo aqui esse devocional do dia de hoje perguntando a você: com quem você tem andado? Quem tem sido as tuas companhias? Quem você tem chamado de amigo, de amiga? Quem são essas pessoas que influenciam a sua vida? Você é resultado das 4 ou 5 pessoas que você mais convive. Você é resultado dessa companhia. Isso nos mostra que as companhias que escolhemos têm um impacto significativo em nossas vidas pessoais, nas nossas emoções, nas nossas atitudes. Se escolhermos andar com pessoas sábias, seremos influenciados pela sabedoria delas, pelo discernimento delas. Mas quando escolhemos andar, desabafar, conversar, compartilhar da nossa vida com pessoas tolas, pessoas que não valorizam o seu próprio casamento, pessoas que não administram a sua própria vida, pessoas que não têm controle sobre as suas próprias finanças, pessoas que não cuidam da sua própria saúde. E você, por gostar dessas pessoas, achar essas pessoas agradáveis, por essas pessoas falarem aquilo que você gosta de ouvir, então você se sente à vontade para partilhar da tua vida, falar dos teus problemas financeiros, dificuldades na tua vida conjugal, problemas espirituais e emocionais que você está passando. E quantas vezes você que tem trilhado esse caminho recebeu um conselho, uma orientação desses seus amigos, mas foram conselhos, orientações que não acrescentaram nada na tua vida. Aliás, alguns daqueles que estão ouvindo esse devocional, talvez puxando pela memória, você vai descobrir que foram conselhos que atrapalharam a tua vida. Levaram você a tomar uma decisão precipitada, falar de forma equivocada. Foram conselhos que talvez trouxeram prejuízos, problemas para a tua vida. Então, essa palavra ela é muito importante nos dias de hoje para nós. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Que você possa andar com pessoas que trazem boas influências para você. Ah, quantas vezes nossos pais, nosso pai, nossa mãe, quando éramos adolescentes, jovens ainda, você que já tem uma certa idade, quantas vezes eles falavam: fulano de tal não é boa companhia para você. Não ande com tal pessoa que ela não é uma boa influência para você. Só com o passar do tempo que nós fomos entender o conselho dos nossos pais. Mas hoje, o teu pai espiritual está falando com você. O Espírito Santo de Deus está falando com você através desta palavra. E não tenha medo de ter prejuízos em perder amigos, perder pessoas que você acha engraçada, falam coisas que você dá muita risada, divertem você. Escolha andar com pessoas sábias, para que você seja mais sábio ainda. O texto continua falando no capítulo de número 13, versículo 22. Olha que versículo interessante também que nós encontramos nesse devocional. O homem de bem deixa herança aos seus filhos, mas a riqueza do pecador, esta é depositada para os justos. O que é herança? Heranças são riquezas. Herança são bens materiais que nós podemos deixar para os nossos filhos, para as nossas futuras gerações.
Mas também muito mais do que você está preocupado em deixar bens, em deixar coisas materiais, em deixar riquezas para as futuras gerações, preocupe-se também em deixar um bom nome. Porque um bom nome vale mais que muitos tesouros. Muitas vezes nós temos conhecidos que os pais deixaram herança para eles, deixaram uma situação muito boa para eles, mas todos que olham para aquela família falam: olha, fulano deixou uma herança para os filhos, mas não valia nada, não prestava, não pagava ninguém, era mentiroso, vivia na prostituição, vivia nos jogos. Muito mais do que riquezas e bens, muito mais do que coisas materiais, vamos também nos preocupar em deixar uma herança que é um bom nome. Não podemos nos preocupar apenas com riquezas e bens materiais. Também devemos nos preocupar com uma herança espiritual para deixar para as nossas gerações futuras, que os nossos filhos, que os nossos netos queiram servir e serem fiéis ao Deus dos seus pais. Que os nossos filhos, que os nossos netos desejem ser fiéis e servirem ao Deus dos seus pais. Que os nossos filhos, que os nossos netos possam ter o desejo no coração de falar assim: eu quero fazer uma oração como meu pai fazia. Eu quero fazer uma oração agora como minha mãe fazia, como meu avô fazia, como minha avó fazia, clamando ao Deus do meu avô, clamando ao Deus da minha mãe, porque é um Deus poderoso que vai responder para a minha vida. Ah, meu irmão, minha irmã, é muito importante você trabalhar, adquirir o que puder, bens, abençoar a tua família, não deixar dívidas, deixar um bom nome, pagar as tuas contas em dia. Mas, além disso, preocupe-se em deixar algo espiritual. Preocupe-se em deixar um legado espiritual sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre todos aqueles que estão em tua volta. E o último versículo que eu quero ler desse devocional, também Provérbios 13, é o de número 24. Um versículo que nos confronta também, porque ele diz assim: quem poupa a vara odeia o seu filho, mas quem ama se esforça por discipliná-lo. Vivemos numa época em que muito se fala da liberdade pessoal. Vivemos numa época que, dependendo do tom de voz que um pai ou uma mãe fala com um filho, ele ameaça chamar o conselho tutelar. Nós talvez, através desse devocional, talvez sejamos alcançando pessoas com uma certa idade, uma certa maturidade, que na época escolar, quando a professora chamava a mãe na escola, nós temíamos, nós tínhamos muito medo, tínhamos um respeito muito grande para que a nota pudesse melhorar, para que o comportamento ele pudesse ser diferente. Nos dias de hoje, quando uma mãe chama os pais na escola, é perigoso a professora apanhar do pai e da mãe se o filho não tirar uma nota boa, se o filho não se comportar de uma maneira adequada. Os pais de hoje em dia não querem mais disciplinar nem educar. Eles querem que a escola discipline, que a escola eduque, mas até um certo limite. Se passar desse limite, os pais, eles se revoltam contra os educadores. Quem poupa a vara odeia o filho, mas quem ama o filho se esforça em discipliná-lo. Nós podemos também ir para outra área aqui agora, falar desse Deus Pai tão poderoso que nos ama tanto, que disciplina também aquele que ama. Muitas vezes somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. É isso que diz lá o texto de Coríntios, quando fala da Santa Ceia. Meu irmão, minha irmã, a sabedoria nos ajuda a identificar aqueles que se desviam da retidão e preferem os caminhos da escuridão
caminhos da maldade, caminhos da injustiça, que nós possamos andar com sábios, que nós possamos reconhecer os desvios e nos manter firmes no caminho da luz, que nós possamos orar a Deus para que Ele nos prospere e possamos deixar herança para a nossa família, mas principalmente possamos deixar um bom nome, uma herança espiritual, que possamos como pais responsáveis, com amor, disciplinar enquanto podemos nossos filhos, criando homens e mulheres fortes, com caráter firmado em Deus, neste mundo tão perdido que estamos vivendo. Que hoje a sabedoria nos mantenha nos caminhos da retidão e da presença do Senhor. E que essa palavra possa acrescentar na tua vida algo muito especial neste dia. Eu posso orar por você? Senhor nosso Deus e Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu clamo a Ti agora e oro por todos que recebem esse devocional. Ajuda-nos a escolher boas companhias. Ajuda-nos a andar com sábios. Senhor Jesus, ajuda-nos a aplicar a disciplina com amor e de forma justa. Senhor, nos dê sabedoria para priorizar herança, sim, mas também um legado, uma herança espiritual para deixar para as nossas gerações. Nos dê sabedoria, nos dê graça e entendimento para cada dia sermos melhor na Tua presença e glorificarmos o Teu nome. Amém e graças a Deus. Deus abençoe, viu? Deus abençoe a sua vida de uma forma muito especial e até amanhã.